E a minha atuação no PPGH, ela esteve muito voltada a iniciativas que buscavam fortalecer essa área dos estudos indígenas na nossa pós-graduação, tá? Eu, na verdade, dei continuidade a um trabalho que já vinha sendo desenvolvido no PPGH desde o final dos anos 90. Tá? A UF, ela tem uma tradição em estudos sobre a temática da história dos índios no período colonial. Então, nomes importantes da nossa historiografia foram ou ainda são docentes do nosso programa, como Ronaldo Vanfas, Maria Regina Celestino de Almeida, que foi a minha orientadora, e Ronald Raminelli, né, começaram esses estudos no PPGH ainda no final dos anos 90. Então, eu dei continuidade ao desenvolvimento dos estudos sobre a história dos povos nativos no período colonial, no nosso PPGH. Tá? Eu orientei trabalhos que são hoje referência na nossa historiografia, não só nacional, mas também internacionalmente. Tá? Alguns alunos que eu orientei foram premiados, né, e tiveram os seus trabalhos reconhecidos. E tenho, então, atuado no sentido de transformar o nosso PPGH num centro de referência no desenvolvimento dessa temática. Tá? Essa é uma temática, como eu já mencionei no início dessa conversa, tá? Que tem se desenvolvido muito na nossa historiografia nos últimos 20 anos, tá? Mas que ainda tem muitos aspectos que devem ser não só trabalhados na área acadêmica, tá? Mas também difundidos para uma população mais ampla. Tá? Por quê? Porque, na verdade, o Brasil tem uma historiografia nacional que se construiu excluindo a população indígena da nossa história. Tá? Nós temos uma historiografia que pressupunha que a construção da sociedade colonial, tá? Ela se dava no momento em que as sociedades indígenas eram dizimadas ou por um choque epidemiológico ou por um extermínio, tá? Ou então pela sua integração através da mestiçagem na sociedade colonial. Tá? Mas a historiografia tem colocado essa questão sob uma outra perspectiva, tá? E nesse sentido sendo muito tributária de trabalhos já desenvolvidos desde os anos 70 em outros países e para outras áreas da América. Tá? Esses trabalhos avançaram na definição do que era essa população indígena no período colonial. Tá? Porque hoje em dia, no Brasil, o senso comum interpreta o termo índio como uma pessoa ou um grupo que tem uma cultura diferente da sociedade envolvente, diferente da sociedade como um todo. Tá? Mas, no período colonial, esse não era necessariamente o sentido desse termo. Tá? Os sujeitos e os grupos que eram mencionados como índios na documentação colonial eram, sobretudo, os súditos de origem nativa dos monarcas ibéricos. Tá? Esses súditos, eles tinham sido integrados ao desenvolvimento da sociedade colonial por diferentes motivos, tá? E uma vez integrados nessa sociedade colonial, eles tinham direitos e deveres pela sua condição de súditos indígenas. Tá? Então, é muito pertinente nós usarmos o próprio Niterói como um exemplo disso, tá? Porque a origem de Niterói é justamente um aldeamento, né? A aldeia de São Lourenço, que foi então criada pelo monarca português para estabelecer os seus aliados indígenas, liderados por Araribóia,
que haviam então auxiliado os portugueses a expulsar os franceses da Baía de Guanabara. Então, como uma mercê pelos serviços prestados, como uma recompensa pela sua lealdade, eles então receberam aquelas terras. Eles continuaram ao longo de todo o período colonial prestando uma série de serviços à monarquia, e nessa relação eles receberam também uma série de direitos específicos. Essa não é uma lógica exclusiva de Niterói ou da Baía de Guanabara, mas essa é uma lógica que orientou a inserção desses povos nativos na sociedade colonial, o estabelecimento de aldeamentos, de missões, e que moldou a sua relação com a coroa portuguesa. Então, esses estudos nessa linha são os estudos que vêm sendo desenvolvidos com muita força e com muito reconhecimento no PPGH da UF. E eu, nos últimos anos, tenho me interessado também pela temática de gênero. Então, eu tenho tentado articular os estudos sobre as populações nativas com a temática de história das relações de gênero e história das mulheres nativas. Então, a minha pesquisa atual é uma pesquisa que visa entender a história das mulheres nativas durante os primeiros contatos e os anos formativos da sociedade colonial no século XVI. Então, eu trabalho com essa região sul numa perspectiva bastante ampla. É uma região que a gente pode chamar de Rio da Prata, que abarcava desde São Paulo até o Rio da Prata, propriamente dito, entrando para o interior do continente americano e chegando até Assunção, que era um ponto muito importante da presença espanhola nessa área do Rio da Prata. Então, essa área era uma área ocupada por grupos tupis-guaranis, com os quais os ibéricos conseguiram estabelecer contato através de relações matrimoniais com as mulheres nativas. Então, eles estabeleciam relações com essas mulheres nativas e assim eles se inseriam naqueles grupos indígenas. Mas nós temos uma tradição de pensar essas mulheres nativas como se elas fossem um grupo homogêneo. Mas quando nós começamos a prestar mais atenção nas fontes, nós começamos a entender que os agentes coloniais utilizavam uma série de diferentes categorias para designar, para identificar essas mulheres. E então, um dos temas do meu estudo é justamente entender o sentido dessas categorias, e pensar o que é que elas têm a nos dizer sobre a dinâmica da sociedade colonial que se estabeleceu nessas áreas em meados do século XVI. Essa é uma pesquisa difícil, por quê? Porque nós não temos muitas fontes disponíveis sobre esse período. O historiador que trabalha com a história das populações nativas, ele vai sempre encontrar essa dificuldade com as fontes, porque as fontes foram escritas, sobretudo, por sujeitos de origem europeia, e que então colocavam nessas fontes a sua visão de mundo, mas também os seus interesses. E quando o historiador vai tentar pensar nas mulheres nativas, ele vai encontrar ainda mais dificuldade. Muitas vezes a gente vai encontrar uma visão estereotipada dessas mulheres nativas, e dificilmente nós vamos encontrar o que nós chamamos da voz dessas mulheres nativas nessas fontes do século XVI.